Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, o canal YouTuber de anime. Vamos falar do último episódio da primeira temporada de Dorohedoro. Esse anime que eu tô adorando. Espero muito que tenha uma segunda temporada. Ainda não foi confirmado nada, né? Mas vamos confiar que vai ter segunda temporada. Final totalmente aberto, prontinho pra encaixar uma segunda temporada aí. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho pra receber novas notificações. Isso ajuda o canal a ser divulgado aí pelo YouTube, e assim eu consigo fazer mais vídeos sobre mais anime cada vez mais, né? Galera, uma coisa que Dorohedoro faz muito bem e fez durante toda essa temporada é a questão de te enganar. Ele te engana o tempo inteiro. Então primeiro ele mostra que pode ser o Rizu, o Kaiman pode ser o Rizu, depois ele mostra que pode ser um amigo do Rizu. O Rizu que tá dentro da cabeça do Kaiman não tem spike, é só loiro. Então assim, toda hora ele fica te enganando, ele fica te mostrando coisas que na verdade não são exatamente o que você tá vendo. Nesse episódio mesmo a gente tem uma cena muito clara, que é a cena do Kaiman falando que está com dor de cabeça, depois de ter apresentado o companheiro do Rizu falando que tem dor de cabeça e desaparecendo. E justamente a coisa que acontece com a Nikaido nesse momento é aparecer uma pessoa do nada nas costas dela, ou seja, tentando te induzir a pensar que o amigo do Rizu na verdade é o Kaiman, sendo que ele fez durante toda a primeira parte essa indução de que na verdade o Kaiman é o Rizu. Então ele fica fazendo isso pra você, ele fica jogando isso pra você, cada vez mais dá a impressão de que o Kaiman ele pode ter mais de uma pessoa dentro dele ou alguma coisa relacionada a isso. Ele é uma mistureba de situações, é uma mistureba de coisas, ele é uma complexidade muito grande. E essa complexidade dele é que faz o mistério dele ficar cada vez maior, porque você não tem uma dica de quem ele é, você tem várias dicas de quem ele é e pode ser todas as dicas que você está recebendo. O mistério de Dorohedoro é muito bom, é muito bem feito. Em nenhum momento ele te dá certeza, e nos poucos momentos que ele te dá certeza, a coisa é tão óbvia que você duvida. E às vezes pode ser, às vezes pode não ser, às vezes pode ser só te jogando um pouco para um lado, quando na verdade é para o outro. Além desse mistério que foi permanente durante toda a história, a gente tem algumas viradas nesse episódio. Uma dessas viradas é a confirmação de onde está o Azu, que é o Devil, né, o demônio que gosta da Nikaido por algum motivo. E algumas coisas já vão se encaixando, né? Primeira coisa é que ele provavelmente é mais fraco que o Shidaruma, porque ele falou que ele tem que responder pro Shidaruma, de alguma maneira. A gente não sabe quanto eles são, digamos assim, livres, né, para fazer o que eles fazem e o quanto eles têm que responder. Então às vezes ele pode até ser livre para fazer o que quer com relação, por exemplo, a Nikaido, ao mesmo tempo ele não pode mentir pro Shidaruma, o que causaria, por exemplo, alguma punição para ele. Então a gente não sabe ainda o quanto ele tem de liberdade, o quanto ele tem que responder, o quanto essa resposta tem alguma consequência, mas a gente já tem uma noção do papel do Azu nessa trama como um todo. A gente também tem acesso a Nikaido um pouquinho mais, a questão de ela não usar o poder dela porque já feriu um companheiro dela no passado. E uma coisa importante desse momento justamente, que ela tá falando ali com o Kaiman, é uma troca justa entre eles, é uma troca de companheirismo justa. Os dois não vão olhar para o passado dos dois, os dois vão olhar apenas para a relação deles a partir de agora. Isso é uma coisa importante, isso é uma coisa que define um companheirismo maior, uma confiança maior, né? Quando ele estabelece que, ó, não quero saber do seu passado, eu quero apenas conviver com você da maneira que a gente tá convivendo e se confiando, e você vai fazer tal coisa e eu vou fazer tal coisa e a gente não vai ligar pra essas coisas do passado. Quando a gente estabelece um compromisso desse, a gente favorece a relação a médio e longo prazo, porque você está fazendo basicamente a pessoa que você está combinando isso, está fazendo a pessoa não se preocupar mais com essa situação e deixar essa coisa para lá. O combinado não sai caro, né? Uma das coisas mais importantes das amizades no geral é essa clareza, essa sinceridade com o outro e esse combinar o que a gente vai ter de preocupação e o que a gente não vai ter de preocupação com relação a nós dois. Então esse é um outro aspecto. Então já definimos, já falei de três coisas aí, já falei do mistério, já falei do Azu, já falei da Nikaido com Kaiman. Tem a questão do En e do contrato do En com a Nikaido, que a gente vê que não tem tanto controle assim, ele não sabe, ele não tem tanto controle assim. O Azu consegue enganar ele, né, fazer com que o Homem-Pássaro lá seja transformado na Nikaido e o cara meio que
tentar agir como se fosse, né? Ele, por exemplo, ele sabia que a Nikaido estava em determinado local, muito pelo contrato que estava inserido nela. Quando o contrato sai e fica de posse do Homem-Pássaro, En pode estar sendo enganado por esse falso GPS, entendeu? Então eu gosto como o Dorohedoro também mistura conceitos às vezes, sabe? No primeiro momento você ter esse controle total, né? Ele mostra um controle total do En sobre a Nikaido. De repente a Nikaido tem um pouco de atitude, embora esteja sob controle ainda. Aí depois ele perde esse controle tem muita relação ao contrato, mas o contrato pode estar se desenvolvendo ainda no corpo dela, apesar de tudo. Então, sabe, tem várias coisinhas que ele puxa, empurra, pra gente não ficar se apegando muito a esses detalhes, pra gente não ficar se apegando muito a essas dinâmicas, né? Porque quando ele estabelece um limite, depois desse limite, ele quebra esse limite, coloca exceções, ele fala, ó, posso colocar exceção aqui a qualquer momento, e eu posso utilizar isso a favor do mistério, desde que essas exceções, claro, estejam minimamente de acordo com alguma ação, né? Então, nesse caso, a ação foi tirar o contrato de dentro da Nikaido para que essa exceção ocorresse. E como eu falei no episódio passado, outra coisa que fica clara nesse episódio é como as pessoas veem o líder dos Olhos Vermelhos. No episódio passado, eu falei que ele estava sendo quase um Robin Hood dos infernos, né? Por quê? Porque é um Robin Hood, só que é um Robin Hood filho da puta, né? Um Robin Hood maldoso. E nesse episódio, o que o Urizo fala? Ele fala justamente que ele vai ser o salvador das pessoas que têm pouca magia. Ora as bolas, por quê? Porque ele está transformando as pessoas que têm pouca magia em pessoas que têm muita magia, apesar de ser através de dinheiro. Essas pessoas estão pagando para isso de qualquer maneira, certo? Porém, ele é o mais próximo que essas pessoas têm de alguma coisa que as coloca um pouco para acima na sociedade, que as tira da base. Como ele é o mais próximo disso, ele é quase um herói, ele é quase considerado um herói para as pessoas que não têm magia, porque ele torna possível que elas tenham magia. Assim, por mais que a gente veja que isso seja completamente abominável e as pessoas não têm controle sobre isso, existe uma questão de vício, existe uma série de outras questões, mas para a pessoa que está sendo subjugada nessa sociedade e está na base da sociedade, ele acaba sendo uma pessoa bacana. É como essas pessoas que estão dentro da desgraça enxergam alguém que está trazendo um mínimo de conforto para elas, por mais que esse conforto seja ilusório, por mais que esse conforto seja através de drogas. Então o que ele está falando é que o traficante, meus caros, ele é basicamente para a pessoa que não tem nada, para a pessoa que tá fodida, para a pessoa que tá lascada na vida, às vezes o traficante é uma solução. A não sei que tenha uma pessoa para falar, você está errado por causa disso, existem outras oportunidades. Se ele não vê outras oportunidades, ele não tem outras oportunidades. Se ele não enxerga outras oportunidades, ele não tem outras oportunidades. Então ele não vai fazer. Essa que é a questão. É esse motivo, muitas vezes, que a gente tem as pessoas atraídas pelo tráfico, porque não enxergam solução. Porque assim, você às vezes não tá nem com a sua moral formada ainda, para você estabelecer o que é certo ou errado. E você já é convencido de que se você fizer determinada coisa, você vai ter dinheiro, consequentemente você vai ter felicidade, porque hoje você, sem dinheiro, você não tem felicidade. Então, existe toda uma questão de talvez lavagem cerebral, talvez aproveitamento de você ainda não ter uma moral ou uma consciência sobre as suas ações, o que é certo ou errado, porque isso não nasce com as pessoas, né? Fala muito sobre isso, como as pessoas que têm influência, as pessoas que têm poder, as pessoas que podem transformar alguma coisa, elas acabam se utilizando da sua falta de conhecimento, da sua falta de, não de moral, mas da sua falta de desenvolvimento de moral, de você refletir sobre as suas ações, sobre o que é certo e o que é errado. Muita gente se aproveita disso para subir na sociedade, para crescer, para ficar rico, para ganhar dinheiro, né? E essas pessoas às vezes são vistas como ídolos, como pessoas que estão, na verdade, fazendo um mal para fazer um bem, sabe? Existe uma distorção bem grande com relação a isso. Dá pra discutir bem isso aqui no anime, tá? Dá pra discutir bem o quanto o líder dos Olhos Cruzados, ele é essa pessoa vista de duas maneiras na sociedade. Que ele é visto como vilão pelo En, ele é visto como uma pessoa que tá querendo salvar, né?
quem tem menos magia na sociedade. Novamente, não tem santo nenhum aqui, né? Nem o Wayne, que é mafioso, nem o líder dos Olhos Cruzados, que é traficante. Não tem nenhum santo aqui, é tudo cria do demônio. E só pra fechar essa questão de demônio, justamente, a gente tem o Homem-Pássaro. Chama ele de Homem-Pássaro porque sim. A gente tem o Homem-Pássaro idolatrando o Satã pra fazer com que a Nikai não morra, né? Então a gente já tem claramente agora definido que isso aí, se não é um inferno, é algo muito próximo de. Enfim, Dorohedoro tá mostrando que tem duas instituições que mandam na sociedade. A máfia e o tráfico. E se você for parar pra pensar, é muito diferente da realidade? Talvez não, né? Então fica aqui o questionamento. Bom, galera, depois dessa discussão aí toda que eu resolvi fazer, me arriscando inclusive a falar merda ou não, Dorohedoro tá muito bom, é muito bom, espero que tenha a segunda temporada. Adoro todos os personagens, eu gosto da estética, o anime tá num CG aceitável, não é nada maravilhoso, mas tá muito bom, principalmente a história é muito boa, a história é sensacional. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho pra receber novas notificações, deixe seu comentário aí, comenta aí se eu falei merda, se eu não falei. Muito obrigado, valeu, falou!